Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Eu te desejo um dia marcado pelas orações, pelas súplicas diante de Deus, que nos conceda sua graça, sua paz, sua misericórdia, proteção e, acima de tudo, a sua companhia. A companhia do Deus Emanuel, o Deus que caminha conosco, o Deus que se oferece para ser nosso companheiro, que vem ao nosso encontro, que marca o nosso dia, que marca a nossa existência com a sua graça, companhia e misericórdia. Eu te desejo um dia assim, na presença dele, na companhia dele, debaixo da bênção dele, do cuidado dele. É o que eu te desejo de todo o coração. Nós estamos já caminhando aqui, falta apenas 3 dias para concluirmos o livro de Provérbios, mas ainda lições muito preciosas. É maravilhoso poder ler esse livro, meditar nele, caminhar com ele, aprender dele e crescer com os seus ricos ensinos de Provérbios. Hoje, capítulo 29, versículo 11, uma advertência, uma palavra de valor, uma palavra de peso para a nossa vida. E eu diria que nós precisamos aprender muito com o provérbio de hoje. Ele diz assim, capítulo 29, versículo 11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Há um texto logo no início da história, da revelação, da história bíblica, aqui em Gênesis, no capítulo 4, quando a Bíblia vai falar do relacionamento entre 2 irmãos, Caim e Abel. A história deles é muito conhecida e nós sabemos que houve um desfecho aqui de uma grande tragédia familiar. O texto vai nos dizer, capítulo 4 de Gênesis, versículo 5, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Nós estamos ouvindo aqui o ataque de Caim contra o seu irmão Abel, que acabou morrendo nas mãos do seu irmão, que estava enfurecido, dominado pela raiva, dominado pela inveja, dominado por um sentimento de competição, de também não ter controlado essa raiva, essa ira, essa situação. Uma vez que ele foi rejeitado com a sua oferta, ele não conseguiu dominar a ira, a inveja, e ele desferiu o golpe e matou o seu irmão. Deus o repreende e o retira dali, e Caim então se torna errante, apesar de que também ele pôde contar ainda com a compaixão e a misericórdia do Senhor. Como vocês ouviram a palavra de Provérbios 29, 11, quando ele vai dizer que o tolo dá vazão à sua ira, que o tolo realmente expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e domina. É importante porque Deus falou para Caim que ele precisava dominar o pecado que batia na sua porta. Ele vai dizer: saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós sabemos que a raiva, ela é uma emoção natural, todos nós sentimos raiva,
Todos nós temos ira, todos nós temos aborrecimentos, mas o que nós vamos fazer com esse sentimento de raiva, de mau humor, de dores, de tudo aquilo que está guardado, que é legítimo, porque emoção é um direito da existência humana? O que nós vamos fazer com essa emoção é que pode realmente se tornar um grande problema para a nossa vida. Aqui em Efésios, capítulo 4, Paulo, preocupado com a igreja ali, ele traz uma palavra preciosa quando ele diz que nós temos que ter cuidado para não deixarmos a ira se pôr sobre o nosso sol, sobre os nossos dias, sobre a nossa caminhada. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 26, fiquem irados e não pequem. Como é que podemos nos irar e não pecar? É sabendo que nós temos direito ao sentimento, à emoção, mas nós devemos dominar essa emoção para que ela não nos domine. O desenvolvimento de nossa espiritualidade não pretende eliminar a nossa humanidade. Aqui há o reconhecimento claro de que somos seres emotivo-passionais, sendo capazes de experimentar ira, raiva, a qual por si só, enquanto sentimento, não é pecaminoso, mas que facilmente pode nos levar de volta ao caminho da velha natureza. Paulo aponta para a capacidade de lidarmos com nossas emoções. Não somos vítimas indefesas das mesmas. Podemos desenvolver estratégias de condução das emoções para ajudarem nosso crescimento junto à nossa família, nossa igreja, nossos amigos ou inimigos. Não é nem todo mundo é nosso amigo, tem pessoas que não querem caminhar com a gente tem que respeitar isso. O primeiro cuidado é para que não ataquemos e machuquemos os outros durante nossas explosões de ira. Tiago nos lembra que nada do que fizermos com raiva será aprovado por Deus. Quando Tiago vai nos lembrar, Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando ele vai falar que não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, em outra versão, não fiquem o dia inteiro com raiva. Outro cuidado recomendado por Paulo é não permitirmos que o tempo aprofunde essa emoção. A ira, se cultivada durante mais tempo, ela pode gerar amargura e ressentimento e abrir feridas emocionais entre nós e nossos irmãos ou familiares. A orientação válida também para outras emoções é nos empenharmos em aplacar a raiva o mais rápido possível, não a deixando durar até o dia seguinte. Recomendações, começa aí com Deus falando com Caim, que ele deveria dominar a raiva que batia na porta, a ira que batia na porta e ele não conseguiu dominar, e ele matou o seu irmão Abel. Depois Deus o cobrou e Deus o sentenciou. Agora Paulo nos orientando também a não passarmos mais que um dia irados. Olha que recomendação preciosa. Uma medida preciosa, sábia, que você tem direito à ira, mas não deve ficar mais do que um dia irado, porque isso vai gerar ressentimento, amargura, dores, sofrimentos, enfim. Olha que conselhos preciosos. Nós já estamos concluindo aqui a palavra, desejando que esse pequeno lembrete de Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, expande a ira, mas o sábio domina-se. Você tem que decidir se será tolo ou sábio. Eu desejo e prefiro e escolho ser sábia, dominando a ira, saindo dela, perdoando os meus ofensores e construindo uma vida de paz e de alegria. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio então a paz do Senhor. Amém.